Bom, hoje nós estamos aqui com a primeira Sigma do vlog do Zek, a 1224 4.5 5.62DG, que é a primeira vez que eu falo da Sigma, né, que é um fabricante japonês de lentes, que eles atendem todos os outros sistemas de mount, né, a gente tem o Canon EF, a gente tem o Nikon F, o Alpha da Sony, Minolta, Pentax e as próprias Sigmas também, que é um fabricante extremamente novo, né? Ele foi fundado em 61, que é bem diferente do que a gente tem da Canon, que é de 37, ou mesmo a Nikon, que é lá de 1917. Esse aqui que é um fabricante que eles fabricam lentes mais baratas, né, do que esses competidores de marca, além de atender também uma linha de DSLR muito especial que eles têm, que são as SD, né, SD15, SD10, SD9, SD1, todas que usam um sensor Foveon X3, que é bem diferente do que a gente tem no sensor normal CMOS, com um coating Bayer, né, em cima para representar as cores. Essa daqui que é uma lente Ultra Wide Angle Zoom, que é um pouco diferente das 14mm que a gente viu no último vlog, que era uma Prime. Essa daqui é mais wide ainda, em 12mm, e tem a funcionalidade, né, a flexibilidade de ser uma zoom que vai até o 24. Então vamos começar aqui abrindo a caixa, que vocês sempre veem aqui no vlog do Zek. Essa aqui que foi a minha primeira Sigma que eu comprei, né, eu já usei várias lentes deles, mas eu nunca comprei nenhuma. E essa aqui me chamou muita atenção, que a gente não tem nada parecido no lineup da Canon. Veio lá da BH Foto, eu comprei esse ano, que é outra novidade que a gente tem no vlog do Zek. Eu não vou dar mais um intervalo de um ano de experiência do equipamento. Esse aqui faz 2 meses que eu comprei, eu já tirei ótimas fotos e vou falar aqui pra vocês. A Sigma que inclui aqui no caso só um carrying case, né, que é bem superior ao pouch de Canon que a gente tem na série L, que ele tem aqui o formato da lente, a lente balança bem menos se você for carregar, e ele me parece ser bem mais protegido aqui de nylon, com um zíper que dos dois lados não quer fechar aqui, fechou. E também acho que tem um espaço para você passar no cinto, que é normal do carrying case também da Canon. E essa daqui é a Zoom 12mm 24 4.5 5.62DG HSM da Sigma, que você nota a primeira coisa que ela é bem grande, né? Inclusive aqui na frente ela tem um cap gigante aqui de metal, que é um cap engraçado, eu não sei porque que ele sai assim e ele abre assim e fica quase um HUD estranho aqui, que é um HUD que no full frame ele causa vignetting. Eu não sei qual que é a ideia do design aqui, se é para você usar o HUD só no crop. Mas tirando aqui essa tampinha de metal, essa daqui é a lente que você tem, quase o mesmo design que a gente tem na 14mm, né? Um HUD aqui de metal que não sai. E também de outra característica engraçada é que você tem esse elemento convexo aqui na frente, que é bem diferente de qualquer lente normal que a gente já viu. Uma lente zoom absolutamente normal de usar. Aqui na frente você tem o focus ring, né, que ainda está meio duro na minha, porque eu uso super pouco o focus ring nesse tipo de lente, né, 12mm é quase redundante, como eu falei na 14. Você ter o foco, que eu sempre deixo no automático, que aqui tem o botãozinho para ligar e desligar, que é um botão bem diferente do que a gente tem na Canon, né, ela tem um botão. Aqui tem uma alavanquinha para você colocar para lá e para cá. Também o sistema aqui HSM, né, são termos diferentes do que a gente tem na Canon. HSM é o Hypersonic Motor, que é a mesma coisa que o Ultrasonic Motor, que trabalha com vibrações, né, ultrassônicas para mexer as engrenagens. Aqui aí é um motor extremamente silencioso e também bem durável. E outra coisa que a gente não está tão acostumado na Canon, especialmente quem está na Canon, porque essa lente tem também pro mount Nikon, mas na Canon aqui os 12mm eles estão, né, o mais wide angle desse lado, ele travou desse lado. Quando você gira para o outro lado, que ele vai para o mais telefoto, que seria no caso 24mm, que ainda é wide, né, que é diferente do que a gente tem na Canon, que a gente sempre gira daqui para cá. Essa aqui a gente tira daqui pra cá. O pessoal que tem Nikon nunca percebeu isso, porque a Nikon é assim, mas as Canon são diferentes. E é absolutamente normal essa lente. Essa daqui que é a versão 2, né, que ela não tem mais o nominho aqui, EX, que era outro termo da Sigma que eu quero falar pra vocês. Que o EX da Sigma diz que é Excellence, né, e a versão 1 dessa lente tinha o EX, que é a mais alta qualidade que a gente tem da Sigma. É equivalente à série L da Canon, né, o L da Canon é Luxury e o EX da Sigma é Excellence. Coisa que aqui a gente não tem mais, porque a Sigma agora falou que só vai colocar EX em lentes que tem uma abertura contínua. E essa aqui no caso não tem, ela vai do 4.5 a 5.6, mas de qualquer maneira é uma lente absolutamente bem construída. A Sigma diz que ela é splash proof, né, que seria quase uma prova de respingos, que eu não sei o que ela quis dizer com isso, porque ela não tem né, aquela borracha que a gente tem aqui atrás na série L, que é o weather sealed. Então eu acho que é mais de uma construção bem mais apertada, que aí não entra água, do que você ter ativamente uma borracha que protege
toda a sua lente. Também janelinha de distância, super fácil de usar. Vou montar aqui na nossa 60D, que eu sempre mostro pra vocês, só colocar aqui o vermelhinho com o vermelhinho, girar, e aqui você tem a Sigma 1224, super pesada, né? São 675 gramas, também super complexa, são 17 elementos em 13 grupos, que tem vidro de qualidade aqui, tem vidros bizarros, são 4 elementos asféricos, para vocês terem uma ideia, para correção de distorção, e 5 elementos feitos de vidro especial, 4 deles fluoride e um deles SLD, ou seja, gente, é vidro de qualidade pra caramba nessa Sigma, e vamos ver o que isso acontece, o que isso faz na qualidade de imagem. Beijo pra todos vocês. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da Sigma 1224 4.5 5.62 DG, que é uma pergunta que vocês sempre fazem pra mim, perguntando tanto da construção das lentes da Sigma quanto da qualidade de imagem. E pelo menos essa lente aqui, que é super nova, né, foi lançada no final do ano passado, qualidade de imagem absolutamente impecável. Tá, essa daqui provavelmente é a segunda melhor lente que a gente tem no vlog do Zé, que eu vou usar dizer isso, sendo que a primeira foi a 24mm, né, que foram lentes que chamaram a minha atenção, e essa daqui é uma delas, né, de você ter uma riqueza de detalhes nas imagens que não é normal você ver numa lente de kit. Mesmo na série L, né, eu não esperava encontrar tantos detalhes nessa Sigma, e eu encontrei, especialmente começando então lá em abertura máxima 4.5 em 12mm, ela tem uma resolução impecável no centro, né, que vai muito boa até chegar nas bordas, né, ela é bem na borda mesmo que ela perde resolução, que são aí 30 linhas por milímetro, que é virtualmente a mesma dos 12mm até os 24, essa lente não perde resolução, né, também são 4 elementos asféricos, eu ficaria surpreso se ela perdesse algum tipo de qualidade de imagem nesse range dos 12 ao 24. Também fechando lá para f5.6 f8, ela atinge resolução máxima, subindo apenas 5 linhas, né, chegando a 35 linhas por milímetro, também no range inteiro dos 12 ao 24. Ou seja, absolutamente impecável esse desempenho para uma lente tão wide, né, uma ultra wide angle zoom como essa daqui, que, né, é a única que a gente tem no mundo hoje, nenhum outro fabricante oferece esse range. Também aqui outras coisas que a gente tem que falar da imagem, né, que ela sofre um pouquinho só de chromatic aberration, né, que é aquela distorção de cor que você tem em áreas de desfoque, que é difícil de você ver, afinal de contas aqui a gente tem a abertura um pouco pequena, né, 4.5 em 12mm, tem uma profundidade de campo muito grande, é difícil de você ver áreas de desfoque, mas você consegue ver sim uma certa mudança na cor, né, ela fica um pouco mais azulada para frente do plano focal e um pouco vermelha atrás do plano focal, mas absolutamente fácil de ignorar. Eu eu não vi isso nas minhas imagens, mas eu sei que ela tem. E também chromatic aberration lateral, que são aquelas bordas que a gente tem de muito contraste que fica colorida, ela tem sim, que fica de azul e amarela em 12mm e roxa e verde em 24, super fácil de corrigir via software, mas também é uma coisa que você tem que ter muito contraste para conseguir ver, e isso jamais vai chegar a estragar uma imagem. Também tem distorção do tipo bigode em 12mm, distorção aqui que é quase invisível porque ela acontece só nas bordas, com menos 2,67% dessa distorção, super fácil de corrigir via software, né? O Adobe Camera Raw também já tem um profile com essa lente, e lá em 24mm aí você já consegue ver mais, que é uma distorção do tipo pincushion, né? Parece que tem uma pontinha puxando o frame para dentro do monitor do computador, que aí ela atinge quase 2%, também super fácil de corrigir via software. E tem uma foto aqui que eu estou mostrando para vocês, que é de uma parede, né, um quadrado, uma parede reta, que você consegue ver que ela está afundada para o meio. Também vinha tinha pronunciado em abertura máxima, com quase menos 2,5 stops nas bordas, que é muito melhor do que, por exemplo, a 1635L que a gente viu, que chegava a 4 stops, que eu acho que dá uma característica bem bacana nas imagens, não tem muita coisa nas bordas que você precisaria mostrar de detalhes, e dá essa, né, essa escurecida na imagem, fica bonito, especialmente em imagens mais escuras indoor. Foco automático, que é praticamente instantâneo, e mostra principalmente as diferenças da Sigma e da Canon, que eu senti que a Sigma tem sim um delayzinho nos corpos mais novos, a Canon no caso eu estou usando a 5D Mark II, rola um delay que você não vê nas lentes da Canon. Aí eu não sei se é uma má vontade da Canon em fazer as lentes da Sigma funcionarem bem nos corpos, ou se é um problema de fato
no algoritmo da Sigma, mas que não atrapalhou de jeito nenhum nenhuma das fotos que eu fiz. Absolutamente normal, muito rápido e também totalmente silencioso. Eu estou absolutamente satisfeito com esse equipamento, muito feliz com ele, né? É mais bizarro ainda do que os 14mm. 14mm da Canon a gente tem 114 graus de visão, em 12mm são só 2mm, a gente vai para 122 graus de visão, ou seja, são 8 graus de diferença em só 2mm e fica o mundo ainda mais wide, que é aí que eu tenho para recomendar quem quer essa lente. Olha, eu tenho que começar falando de quem queria 14mm. Para vocês terem a primeira surpresa do dia, a melhor surpresa do dia, essa zoom, que é mais wide ainda em 12, ela custa metade, menos a metade do preço da wide angle da Canon. Também a flexibilidade de uma zoom, por exemplo, você não precisa ficar trocando toda hora de lente. Ou seja, todo mundo que estava afim de comprar 14mm, vocês têm mais uma opção, né? Ou no caso do budget de alguns, a única opção, que é essa daqui, a Sigma 12-24. Então tudo que eu já falei para vocês terem de arquitetura, de interiores, fotografar prédio, fotografar paisagem, ou mesmo que eu falei no vlog da 24mm, fotografar rua, brincar com as linhas da composição, você tem tudo isso em uma lente só, com altíssima qualidade de imagem. Tenho que recomendar isso para todo mundo. Ela custa menos de $1.000, eu sei que está com rebate agora na BH Foto, que baixa ela para quase 800 e poucos dólares, ou seja, uma barganha, uma qualidade de imagem que está te entregando, que é muito superior a 14mm que a gente viu no ano passado, na semana passada. Essa daqui é 12-24, 4.5, 5.6, 2DG. DG aqui que no caso é Digital Grade, né? Tem os melhores coatings que a gente tem para os sensores digitais. Estou apaixonado por essa lente, ela é bem legal para um kit que você já tem os 24mm, seja do 24-70, 24-105. Aqui ela tem o 12 ou 24, você tem o range completo, absolutamente bizarro, em zooms, coisa que você não tem nos lineups específicos de cada marca, pelo menos a gente não tem na Canon, né? Eu sei que a Nikon tem a 14-24 e a Canon tem a 16-35. Essa aqui é 12-24, você tem o lineup completo de lentes, fora da Canon, né? E com preço muito bacana. Recomendo para todo mundo, e aqui a gente quebrou o paradigma, tanto de eu falar só de Canon, quanto de achar que a Sigma é uma lente ruim, né? Esse preconceito de achar que a construção é ruim, a qualidade de imagem. Eu sinceramente nunca tive nenhum problema com as Sigmas, e essa daqui é a mais nova delas, né? Ela também não tem aquele ring bizarro dourado aqui na frente, você vê que o design é bem mais sóbrio, e essa lente é absolutamente uma delícia de usar. Quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. Vocês já sabem que a gente está no Vimeo e no YouTube com os vídeos. Nós temos as fotos no Flickr e no Tumblr, né? O Flickr, que eu não sei quem gosta daquele site, mas estão todas lá para vocês com títulos que eu tenho que tirar a criatividade não sei da onde para colocar qualquer porcaria naqueles títulos. E o Tumblr, que eu coloco sempre uma foto de perto, um crop, né, do centro em 100% para vocês verem a quantidade de detalhes que essa lente faz, que é absolutamente bizarro. Também tem um Twitter, que eu falo super pouco, mas eu sempre dou algumas coisas do backstage, né, o making off do vlog. E também o Facebook, a gente sempre conversa. Tô postando sempre tudo que eu tô lendo, algumas fotos que eu acho absolutamente interessantes. Quero compartilhar com vocês. Também quando o vídeo tá pronto, sempre tá lá. Esse é o vlog do Zé, qualquer coisa é só mandar mensagem. Vocês têm todos os canais para conversar. Quero mandar um beijo pra todo mundo, até a próxima. E o Moan de todos os dias.